Será que ignoramos um dos alertas mais assustadores de toda a Bíblia? Um aviso proferido sobre um rei cujos pecados eram tão profundos que o próprio Deus declarou: trarei uma calamidade tão grande que quem ouvir falar dela ficará com os ouvidos unindo. Essa é a história de Manassés, um monarca que arrastou uma nação inteira para as trevas, mas que, no último lugar onde alguém esperaria, encontrou uma misericórdia capaz de abalar os alicerces do próprio juízo divino. Se você acredita conhecer os limites da graça de Deus, essa narrativa fará você repensar tudo. Antes mesmo de Manassés assumir o trono, Judá havia vivido algo próximo a uma primavera espiritual. Seu pai, Ezequias, era lembrado como um dos maiores reis de Judá, um homem sobre quem se escreveu: confia no Senhor de tal maneira que não houve outro igual entre todos os reis de Judá. Desde o início de seu reinado, no primeiro mês, Ezequias agiu com determinação. Reabriu as portas do templo do Senhor, que estavam fechadas e abandonadas, e as restaurou. O que estava esquecido e mergulhado na escuridão voltou a ser usado. As lâmpadas foram acesas novamente. Sacerdotes e levitas foram chamados de volta às suas funções designadas por Deus. A partir dali, as reformas se espalharam. Ezequias liderou o povo na purificação do templo, removendo toda impureza e restaurando o culto conforme a lei de Moisés. Ele perseguiu os ídolos que haviam se infiltrado na vida de Judá. Derrubou os altares nos montes, quebrou as colunas sagradas e cortou os postes de Azerá que estavam nas colinas e bosques. Os altares dedicados a deuses falsos foram desmantelados. A própria terra começou a mudar de aparência, pois os sinais visíveis de rebeldia estavam sendo eliminados. Sob sua liderança, a vida pública de Judá deixou de lado as lealdades divididas e se voltou para uma aliança clara e renovada com o Senhor. Um dos sinais mais evidentes desse avivamento foi a restauração da Páscoa. Ezequias convocou os remanescentes de Israel para virem a Jerusalém celebrar a Páscoa ao Senhor, algo que não acontecia há muito tempo. Em meio a gerações de negligência, essa festa voltou a ser um lembrete vivo de que o Deus de Israel era aquele que os havia libertado do Egito com mão poderosa. As Escrituras registram que não houve Páscoa igual em Jerusalém desde os dias de Salomão, e a alegria na cidade foi imensa. O reino estava vivo, o templo aberto, a terra sendo purificada. Judá, por um momento, era um povo visivelmente voltado para seu Deus. No entanto, a história do reinado de Ezequias não se resumiu a reformas silenciosas e festas alegres. Uma sombra se abateu sobre esse reino renovado quando o Império Assírio voltou seus olhos para Judá. Os assírios conquistaram as cidades fortificadas uma a uma, até que Jerusalém ficou isolada, como um último refúgio sitiado. Humanamente falando, não havia saída. A Assíria era a superpotência da época, brutal e implacável. Seus mensageiros zombavam do Deus de Israel, afirmando que nenhuma divindade havia conseguido livrar seu povo das mãos deles. A resposta de Ezequias naquele momento revelou o mesmo coração que o havia impulsionado nas reformas. Ele não confiou em alianças ou discursos astutos. Pegou a carta com as ameaças do inimigo, subiu ao templo e a estendeu diante do Senhor. Ali, orou como alguém que sabia que a única esperança de Judá era o Deus vivo. Naquela noite, o Senhor respondeu de maneira inegável. O anjo do Senhor saiu e feriu 185.000 soldados no acampamento assírio. Ao amanhecer, o campo estava repleto de cadáveres, e o exército que aterrorizava nações simplesmente se desfez, retornando para casa. Judá viu Deus agir com um poder salvador aterrador. E anunciou um juízo tão severo que ecoaria por gerações. Através dos profetas, o Senhor declarou que estenderia sobre Jerusalém o mesmo fio de medir e o mesmo prumo que havia usado contra Samaria e a casa de Acabe. A comparação não era casual. Assim como o reino do norte havia sido destruído por sua idolatria, Judá agora trilhava o mesmo caminho, e Deus não pouparia a cidade que ele mesmo havia escolhido para ser o centro de sua presença. A sentença era clara: entregarei Jerusalém nas mãos de seus inimigos, e eles a saquearão e a destruirão, porque fizeram o que é mal aos meus olhos e me provocaram a ira desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Manassés, porém, não apenas ignorou a advertência, ele a desafiou. A Bíblia registra que, além de todos os seus pecados, ele também colocou a imagem de escultura da Azerá no templo, do qual o Senhor havia dito a Davi e a seu filho Salomão:
neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. A profanação era deliberada. O lugar que Deus havia santificado para ser o ponto de encontro entre o céu e a terra agora abrigava, em seu próprio recinto, o símbolo de uma deusa estrangeira. Não era apenas um erro teológico, era uma afronta pessoal ao Deus que havia feito aliança com Davi. E, como se isso não bastasse, Manassés fez passar seu filho pelo fogo, praticou adivinhação, agouros e feitiçaria, e consultou médios e adivinhos. Cada uma dessas práticas, proibidas com veemência na lei de Moisés, agora eram institucionalizadas pelo rei. O que torna o reinado de Manassés ainda mais trágico é o contraste com o que poderia ter sido. Ele não herdou um reino mergulhado na idolatria desde o berço, como Acabe em Israel. Pelo contrário, cresceu sob a sombra de um pai que havia conhecido o poder de Deus de forma tangível, que havia visto o exército assírio ser destruído diante de Jerusalém e que, em seus melhores momentos, buscará restaurar a adoração ao Senhor. Manassés teve acesso à palavra escrita, aos profetas, ao exemplo de homens como Isaías. Mas escolheu rejeitar tudo isso. Não foi a ignorância que o levou ao pecado, mas a rebeldia. E essa rebeldia não ficou restrita aos seus atos pessoais, ela contaminou toda a nação. A Bíblia é categórica: Manassés os fez errar, de modo que fizeram pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos filhos de Israel. O juízo de Deus, porém, não veio de imediato. Havia uma paciência divina em ação, um espaço para arrependimento que Manassés, em sua obstinação, recusou. Anos se passaram, e o rei continuou a liderar Judá cada vez mais fundo no abismo. Até que, em um momento que as escrituras não detalham, algo mudou. O segundo livro dos reis registra, de forma quase lacônica, o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas eles não deram ouvidos. Por isso, o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. A ironia era cruel. O rei que havia buscado alianças com nações pagãs e se inspirado nos piores exemplos de Israel agora era arrastado como prisioneiro para a mesma Babilônia que Isaías havia profetizado que um dia levaria os tesouros de Judá. Mas foi na prisão, em meio à humilhação e ao desespero, que algo extraordinário aconteceu. O segundo livro das Crônicas acrescenta um detalhe que os reis omitem. Quando ele estava em angústia, suplicou ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus de seus pais. Orou a ele, e Deus se deixou comover por sua súplica e ouviu a sua oração, fazendo-o voltar a Jerusalém e ao seu reino. Não sabemos quanto tempo durou esse cativeiro, nem como foi a oração de Manassés. Mas sabemos que, pela primeira vez em décadas, o rei que havia erguido altares a Baal e queimado seus próprios filhos em sacrifício voltou-se para o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E Deus, em sua misericórdia, não apenas o perdoou, mas o restaurou ao trono. O arrependimento de Manassés é um dos momentos mais surpreendentes da Bíblia. Não porque fosse esperado, afinal, ele havia ultrapassado todos os limites, mas porque revela a profundidade da graça divina. Mesmo depois de décadas de rebeldia, de sangue inocente derramado e de profanação do templo, Deus ainda estava disposto a ouvir. Manassés, então, agiu. Tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem de escultura, derrubou todos os altares que havia construído no monte do templo e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifícios de paz e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. As palavras são simples, mas carregam o peso de uma transformação genuína. O rei que havia liderado a nação à idolatria agora a chamava de volta à adoração ao único Deus verdadeiro. No entanto, a Bíblia não romantiza esse arrependimento. O segundo livro dos reis deixa claro que, apesar das mudanças, o povo ainda sacrificava nos altos, embora somente ao Senhor, seu Deus. A reforma de Manassés foi incompleta. Os altos, lugares de adoração construídos em colinas, que muitas vezes se misturavam a práticas pagãs, não foram totalmente removidos. E, mais importante, o dano causado por seu reinado anterior era irreversível. As sementes da idolatria e da violência haviam sido plantadas tão fundo que, mesmo com a restauração do templo, Judá nunca mais voltaria a ser o mesmo.
O juízo profetizado contra Jerusalém ainda viria, não por causa de Manassés, mas porque as consequências de seus atos haviam se enraizado na cultura do povo. Manassés morreu e foi sepultado no jardim de sua casa, em Uzá, e não nos túmulos dos reis, um detalhe simbólico que reflete a ambiguidade de seu legado. Ele havia sido um rei que começara como um menino no meio de vozes conflitantes, que escolhera ouvir as erradas e mergulhara Judá em trevas. Mas também foi um homem que, no fundo do poço, encontrou a misericórdia de Deus e tentou, ainda que tardiamente, consertar o que havia quebrado. Sua história não é um exemplo de como o arrependimento apaga todas as consequências, mas de como a graça de Deus é maior do que o pior dos pecados. E, acima de tudo, é um lembrete de que nenhuma nação, nenhum líder, nenhum coração está além do alcance do perdão, desde que, como Manassés, se humilhe e clame por ele. Que havia erguido no templo do Senhor, assim como todos os altares que construíra no monte do templo e em Jerusalém. E os lançou para fora da cidade. Não foi um gesto vazio, nem uma tentativa de apaziguar a ira divina com meia conversão. Manassés não apenas reconheceu seu pecado, ele desfez o que havia feito. Cada estátua arrancada, cada altar derrubado, cada ídolo lançado para longe era um ato concreto de arrependimento, uma confissão pública de que havia seguido o caminho errado. O rei que um dia enchera Jerusalém de deuses estrangeiros agora trabalhava para purificá-la. E mais, ele restaurou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifícios de paz e de ação de graças. Não eram ofertas. Após a morte de Manassés, seu filho Amon não seguiu a humildade tardia do pai, mas sim a sua antiga impiedade, como Manassés havia feito no início de seu reinado. Mais tarde, um rei chamado Josias promoveria uma das reformas mais profundas da história de Judá, derrubando altares, renovando a aliança e restaurando a celebração da Páscoa. Ainda assim, mesmo nos dias de Josias, o veredito pronunciado nos tempos de Manassés permanecia: o Senhor não se afastou do ardor da sua grande ira, por causa de todas as provocações com que Manassés o havia irritado. Séculos depois, o profeta Jeremias olharia para trás e resumiria o juízo iminente sobre Judá com uma única causa: por causa do que fez Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, em Jerusalém. A graça salvou o homem. Deus ouviu Manassés em sua angústia e o restaurou. Mas a nação ainda colheu o que havia semeado sob sua liderança. Sua história é, ao mesmo tempo, um testemunho chocante de quão longe a misericórdia de Deus pode alcançar e um aviso sóbrio de que o pecado perdoado ainda pode deixar marcas profundas em um povo, em uma família e em uma cultura. Se essa história tocou seu coração, se a pura misericórdia de Deus o comove ou o peso do pecado fez refletir, não saia daqui sem ser transformado. Que ela se torne um espelho. A vida de Manassés é tanto um alerta quanto um convite. Nenhum pecado é pequeno, mas nenhum coração está além do alcance de Deus quando se humilha de verdade. Se você sente que Deus está falando com você através disso, dê um passo simples de resposta. Curta este vídeo como forma de dizer: Senhor, eu recebo o que estás me mostrando. Deixe um comentário com o número 77 para ajudar a levar essa mensagem a mais pessoas que podem estar à beira das mesmas escolhas, precisando da mesma misericórdia. E se você deseja mais ensinamentos centrados nas Escrituras, que caminhem devagar pelo texto e tragam a palavra à vida, inscreva-se neste canal e acompanhe conosco enquanto continuamos a abrir a Bíblia juntos, passagem por passagem. Quero agradecer por dedicar esse tempo à palavra. Sua atenção, seu engajamento e suas orações fazem com que essas verdades alcancem lugares que não podemos ver. Você está participando de um trabalho de testemunhar a justiça e a graça de Deus em um mundo que quase esqueceu ambas. Vamos encerrar com uma oração. Pai, agradecemos por nos mostrar que Tua misericórdia pode alcançar até os corações mais endurecidos e que ninguém está além do Teu chamado ao arrependimento. Ensina-nos a temer o pecado, a andar em humildade e a confiar mais na Tua graça do que em nossa própria força. Guarda nossa nação, nossas igrejas, nossas famílias e nossos corações dos padrões que um dia destruíram Judá. Torna-nos um povo que se arrepende rapidamente, ouve com atenção e segue-te de perto. Abençoa cada pessoa que está assistindo, aproxima-a do Teu Filho e usa esta mensagem para despertar fé onde há dureza e esperança onde há desespero. Em nome de Jesus oramos. Amém.